Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Esse é o último vídeo dessa série de estudos bíblicos básicos das Escrituras. Já fizemos 15 estudos aqui no canal. Estou fazendo 3 anexos com 3 temas, ou pescando, por assim dizer, 3 temas dos 15, 3 temas que julgo mais importantes e ampliando um pouco mais o conhecimento desses 3 temas. Nesse momento nós vamos fazer o último anexo. Começo agora o último anexo do tema sobre alimentação que postei aqui. Então nós já fizemos o anexo sobre o sábado, já fiz também o anexo sobre os mortos, que acontece com as pessoas quando morrem. E nesse final de semana estou terminando com esse terceiro anexo, ampliando o que nós já estudamos sobre a alimentação na Bíblia. Nós já vimos que Deus classificou os animais. Há animais limpos, há animais imundos, desde do livro de Gênesis, a gente viu isso no estudo aqui, e agora eu vou ampliar um pouco mais. Então, gostaria muito que você, se está assistindo esse vídeo agora pela primeira vez, não assistiu ainda nenhum dos estudos, pare, comece do estudo número 1, assista os 15 estudos, depois assista os 2 anexos que já postei aqui, ampliando alguns assuntos, e aí então você assista esse que é o último anexo e o último vídeo dessa série de 15 mais 3 anexos que estou postando aqui no canal. Lembre-se que essa foi uma série de estudos básicos das Escrituras, ok? Então você precisa se aprofundar mais. E eu tenho alguns outros projetos aqui no canal para futuramente a gente se aprofundar um pouco mais, mas por enquanto creio que esses temas que apresentei aqui e da forma que apresentei será válido para você, para que você obtenha esse conhecimento das Escrituras e assim desenvolva a sua salvação, como diz a Escritura, com temor e tremor. Vamos orar nesse instante e aí nós vamos entrar então no tema desse último anexo. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade para estudarmos a Tua Palavra, dá-nos o Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua Palavra e assim, Senhor, nos prepare para um grandioso encontro contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia ou impressa ou no seu material eletrônico, mas não deixe de me acompanhar na leitura dos textos aqui, como sempre faço. Lembre-se que eu não estou colocando texto aqui na tela, estou colocando só aqui embaixo para que você abra a sua Bíblia aí. Veja aqui qual é o texto que eu estou lendo, mas abra a sua Bíblia, repito, seja impressa, seja no seu material eletrônico. É importante que você me acompanhe aí na sua Bíblia a leitura dos textos que eu faço aqui. Textos que hoje falarão sobre alimentação. Vamos ampliar o estudo que já fiz aqui sobre alimentação. Eu vou abordar 4 textos que é muito mal compreendido. 4 textos do Novo Testamento que é muito mal compreendido a respeito da alimentação. Então nós vamos estudar, por exemplo, o lençol zoológico de Pedro, Atos capítulo 10. Vamos estudar algumas passagens que Paulo escreveu no livro de Coríntios sobre comer carne. E vamos analisar também uma passagem, além de uma outra passagem de Paulo, vamos analisar também uma passagem que Jesus mencionou sobre alimentação também. Na verdade, essa vai ser a passagem inicial. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. E vamos estudar um pouquinho o que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 15, especificamente sobre alimentação, que é muito mal compreendido, repito. Por exemplo, o verso específico que é muito mal compreendido está aí, é o verso 11, Mateus 15, verso 11, eu leio assim, palavras de Jesus, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então muitas pessoas pegam esse texto e dizem, tá vendo? Eu posso comer o que eu quiser que não vai me contaminar, porque o que contamina não é o que entra. Lembre-se que se eu faço essa interpretação de maneira literal do texto e de maneira tão generalizada assim, eu entro em muitos problemas. Porque Jesus aqui nesse verso, estou falando desse verso específico,
não é o que entra pela boca que contamina o homem, Jesus não está falando nesse verso sobre alimentação. Ele está dizendo apenas algumas coisas, aquilo que entra pela boca. Então, se eu posso pegar esse texto e aplicar à alimentação, eu também posso aplicar a outras coisas. Por exemplo, a maioria das pessoas que dizem, lembre-se que já fiz um estudo aqui sobre alimentação. A maioria das pessoas que dizem que pode sim comer hoje qualquer coisa, que o Novo Testamento liberou para a gente comer qualquer coisa e que essas restrições de carnes era só para o Antigo Testamento, a maioria das pessoas que pensam assim usam também esse texto para dizer que, tá vendo, Jesus liberou, porque não é o que entra pela boca que contamina. Mas Jesus não está falando de alimentação. Se a gente aplicar esse texto para a alimentação, a gente pode também aplicar para outras coisas. Por exemplo, não é o que entra pela boca que contamina. Então, posso tomar alguns tipos de ácido, porque ácido também entra pela boca. É claro que ácido não foi feito para beber, mas eu estou falando do problema de generalizar esse texto e dizer que ele se aplica à alimentação. E não analisar o contexto para sabermos do que Jesus está falando. Então, o primeiro ponto é: não posso generalizar esse texto. E não posso dizer que nesse texto Jesus está falando de carne especificamente, e de maneira mais específica ainda dessas carnes imundas. Não. O contexto vai nos mostrar que Jesus não está falando disso. Então, fica a pergunta: do que Jesus está falando? Repito, estou em Mateus capítulo 15, está aparecendo aqui embaixo. A partir do verso 1, olha só, Mateus 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, olha o que eles perguntaram para Jesus, verso 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Veja, o texto não está dizendo, aqueles líderes judaicos não estão questionando Jesus a respeito da lei. Está questionando Jesus a respeito da tradição. Que fique bem claro isso para você. O texto está dizendo que os líderes judaicos foram questionar Jesus a respeito dos discípulos no que se referia à tradição dos judeus. E para entendermos esse texto, a gente precisa se aprofundar um pouquinho. Qualquer material teológico que você pegar para fazer uma pesquisa sobre isso, qualquer especialista que você pegar e fazer uma pesquisa sobre esse texto, você vai ver que esse especialista na Bíblia vai dizer algumas, vai apresentar aqui na interpretação, os intérpretes aqui da Bíblia que você pegar, vai apresentar algumas tradições que os judeus tinham na época. E de maneira especial aqui no contexto vai mostrar também qual era essa tradição. Veja, repito que os líderes judeus estão acusando Jesus, em referência aos discípulos, de quebrarem uma tradição dos judeus. Agora, qual era a tradição específica que eles estavam se referindo? O próprio verso 2 diz, pois não lavam as mãos quando comem. E aí, repito, os especialistas bíblicos dizem que fazia parte de uma das muitas tradições que os judeus tinham na época de Cristo, era lavar as mãos 7 vezes, num conceito de cerimonialismo. Não era a respeito de higiene. O conceito era um conceito espiritual. Então eles tinham os seus ritos de purificação e fazia parte desses ritos de purificação lavar 7 vezes as mãos antes de comerem. Então essa era uma tradição dos judeus, porque isso não tem no Antigo Testamento, não fazia parte dessas leis do Antigo Testamento, ok? Isso era apenas uma tradição dos judeus. E por essa razão Jesus estava quebrando essa tradição, assim como Jesus ensinara os seus discípulos a quebrar essa tradição. Repito, Jesus não está ensinando os discípulos, tampouco ele mesmo quebrando uma lei do Antigo Testamento. Ele está quebrando uma tradição dos judeus. Qual era a tradição específica? Lavar as mãos, segundo os estudiosos, 7 vezes de maneira cerimonial. E aí Jesus, a partir do verso 3, vai argumentar com eles. Eu não quero entrar no contexto dessa argumentação, mas lá na frente, o verso 10, Jesus diz assim, e tendo convocado a multidão, disse-lhe,
lhes disse, ouve e entendei. Aí entra o verso 11 que lemos. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina. Aí os discípulos não entendem. Os discípulos não entendem, verso 15, Pedro diz, Jesus, explica-nos a parábola, explica essa parábola, a gente não entendeu. E aí Jesus vai explicar no verso 16. Jesus, porém, diz, também vós não entendeis ainda, verso 17. Agora ele amplia o que ele já havia dito no verso 11. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. É isso que contamina. Verso 19. Porque do coração procedem maus desígnios. O quê? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Agora, para fechar o verso 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Como é que terminou o verso 20? Jesus explica, o comer sem lavar as mãos não contamina. Jesus está fazendo referência a essa tradição de lavar as mãos 7 vezes dos discípulos, dos líderes judaicos. Então a questão não é carne. Jesus, quando fala que entra pela boca não contamina, Jesus não está falando de carne, não está falando da lei do Antigo Testamento. Jesus está falando de uma tradição e o próprio contexto. Jesus está falando de uma tradição dos judeus, uma tradição específica, que era comer qualquer coisa, não era referente à carne, comer qualquer coisa sem antes lavar a mão 7 vezes. E Jesus está usando a expressão contaminação aqui com base nessa crença dos judeus, que, como já afirmei na tradição, contaminava o aspecto, a contaminação aqui era no aspecto espiritual. E Jesus está dizendo, não, a contaminação espiritual se dá com aquilo que sai. A questão aqui não é o físico. A questão aqui não é uma contaminação física, a questão aqui é uma contaminação espiritual. Jesus diz, o que entra pela boca não contamina espiritualmente. Jesus não está falando das leis do Antigo Testamento. Jesus não está falando das leis que a gente já estudou aqui sobre animais puros e imundos. Essa não é a questão. A questão é o que a gente ingere sem lavar as mãos contamina espiritualmente ou não? Nem mesmo aquilo que a gente ingere lavando ou não as mãos não contamina. Mas, repito, Jesus não está falando de higiene, Jesus não é contra a higienização das mãos, especialmente porque eu estou fazendo esse vídeo numa época de pandemia. Jesus não era contra nada disso. A questão era uma tradição dos judeus que pensavam que por não lavarem as mãos 7 vezes no aspecto cerimonial, isso contaminaria espiritualmente eles. E Jesus diz, não, Jesus está quebrando essa tradição. E aí Jesus afirma, o que entra pela boca não contamina espiritualmente. Jesus não está falando do físico, Jesus não está falando dos animais. Jesus estava falando de uma contaminação espiritual que havia na mente dos judeus, esse conceito na mente dos líderes judaicos. Então, posso usar esse texto do verso 11, Mateus 15, verso 11, para dizer que eu posso comer todas as carnes que o Antigo Testamento proibiu? Não, absolutamente não. Por quê? Porque Jesus não está falando disso. Ok? Agora vamos para um outro texto bastante mal compreendido, muito mal compreendido. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, nós temos um relato aqui bastante interessante, que também é muito, muito mal compreendido. Quero ler com você a partir do verso 9. Atos capítulo 10, verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, ou ao telhado da casa, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando Pedro com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. Verso 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol. Parecia um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Verso 12. Contendo nesse lençol toda sorte de quadrúpedes, vários quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Verso 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Essa voz não diz de quem é, mas se dirigia a ele. Levanta-te, Pedro, mata e come. Haviam quadrúpedes no lençol. Levanta, Pedro, mata e come. Verso 14, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Como Pedro, a gente não sabe que voz é essa, mas Pedro chama essa voz de Senhor.
dá a entender que ele, Pedro, entendeu que era Jesus ou era Deus, ok? Verso 14, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Verso 15, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Verso 16, sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, 3 vezes aconteceu a mesma coisa. Preste bem atenção na minha explicação. Pedro está com fome, sobe no telhado da casa para orar e ali veio uma voz a ele. Um lençol primeiro desce e ele vê vários quadrúpedes nesse lençol. Lembra que a gente já estudou aqui sobre os quadrúpedes, animais de 4 patas. E a Bíblia aqui fala vários quadrúpedes. Entendemos que tinham quadrúpedes imundos e tinham quadrúpedes também limpos. E a Bíblia ainda fala répteis da terra e também aves do céu. Talvez aves imundas e aves limpas também. Não sabemos. O fato é que por 3 vezes uma voz dirige-se a Pedro e diz, mata e come, mata e come, mata e come. E Pedro 3 vezes diz, não, nunca comi, o texto diz, coisa comum ou imunda. E 3 vezes a voz diz para ele, não considere imundo o que Deus purificou. Não considere imundo o que Deus purificou. Não considere imundo o que Deus purificou. Ok? Então essa é a visão muito mal compreendida. Algumas pessoas pegam essa visão de, está vendo? Deus purificou. Eu posso comer. Será que a gente pode chegar a essa conclusão com base nessa visão de Pedro? Lembre-se que a gente precisa analisar o contexto. Assim como fizemos em Mateus 15, naquela frase curta de Jesus, analisando o contexto, a gente vê que não, Jesus não está falando de carne. Jesus não está se referindo nem ao físico e nem aos animais ou às leis dos animais do Antigo Testamento. Aqui é a mesma coisa, vamos analisar o contexto, ok? Essa visão de Pedro tem algo que antecedeu essa visão que a gente precisa saber e nós precisamos saber também o que vem depois dessa visão, o que aconteceu depois dessa visão. Ok? Porque o próprio verso 9, na maioria das Bíblias, tem um subtítulo aí a partir do verso 9. A visão começa, propriamente dito, no verso 10. Mas o verso 9 indica, olha o que eu estou dizendo, o verso 9 indica, o verso 9 é uma ponte entre o que aconteceu antes e a visão de Pedro. Eu não posso só pegar essa visão. O verso 9 é a ponte para ligar o que aconteceu antes com a visão que acabamos de ler. O que disse o verso 9 que lemos? No dia seguinte, indo eles de caminho, eles quem? Veja que o verso 9, eu preciso saber o que aconteceu antes para entender a visão. No dia seguinte a quê? Indo eles de caminho, eles quem? E estando já perto da cidade, subiu Pedro irado por volta da hora. Está falando de quem? Eles quem? No dia seguinte de quê? Ok, então vamos analisar a partir do verso 1 de Atos 10, aí você vai me entender. Verso 1, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Centurião era um soldado romano que tomava conta de 100 outros soldados. Verso 2, esse centurião de nome Cornélio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Essa expressão temente a Deus é uma expressão bastante importante. No Novo Testamento você vai ver 2 expressões basicamente que tem pouca diferença uma da outra em relação aos convertidos ao judaísmo. Você vai encontrar essa expressão temente a Deus que caracteriza pessoas que eram tementes, como a própria palavra diz, à religião judaica e ao Deus do judaísmo, mas não eram convertidos ao judaísmo. E você já tem a palavra prosélito, que eram pessoas, sim, convertidas ao judaísmo, se circuncidaram e praticavam todos os ritos do judaísmo. Então, essa expressão temente a Deus caracteriza esse camarada como sendo um praticante da religião judaica, mas não havia ainda se circuncidado e praticava, vamos dizer assim, não praticava todos os requisitos da religião judaica. Então é bastante interessante a gente entender isso aqui também. Aí então, o verso 2 mencionou, como você viu, ele fazia muitas esmolas, de contínuo orar, ou seja, ele era praticante da religião judaica. Só não era circuncidado, por isso ele é chamado de prosélito. Verso 3, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, veja, um anjo se aproximou desse camarada romano e disse para ele, Cornélio, esse fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor?
O Cornélio pergunta para o anjo. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Verso 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, um outro Simão, cuja residência está situada à beira-mar. Deu endereço para ele. Agora olha só esse centurião que tomava conta de 100 soldados. Verso 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou o centurião 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aí você entende o verso 9, que vem logo em seguida aqui. E aí o verso 9 então disse, no dia seguinte a quê? No dia seguinte a da visão de Cornélio. Indo eles quem? Os 2 servos de Cornélio e mais o soldado que Cornélio enviava. Indo eles de caminho, já perto da cidade, aí acontece de Pedro subir lá. Então Deus está coordenando isso. Deus envia um anjo para Cornélio e fala: Cornélio, suas orações foram ouvidas, eu quero que você conheça o meu evangelho e me conheça de maneira plena. Quem vai te ensinar isso? Quem vai te dar estudo bíblico? Pedro. Manda chamar Pedro, está situado na rua tal, dá um endereço para ele lá. E aí Cornélio então envia. Então percebe que não podemos analisar a visão de Pedro sem analisar o que aconteceu antes. Então qual é o contexto da visão de Pedro? Deus dá uma visão para Cornélio, para que Cornélio chame a Pedro, para que Pedro dê um estudo bíblico para Cornélio. Lembre-se quem é Cornélio? Um centurião romano. Não tem nada a ver com judaísmo, ele não é judeu, ok? Isso vai ficar importante, essa informação vai ser depois. Muito bem. Pedro então tem a visão, e assim que termina a visão, olha o que diz o verso 17. Lembre-se que a gente já leu a visão do verso 9 ao verso 16. Agora, depois da visão, verso 17. Pedro tem a visão, olha o que a Bíblia diz. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, para aqui um pouquinho, então essa metade do verso 17 nos diz que Pedro não entendeu a visão. A palavra-chave aqui no verso 17 é perplexo. Pedro está perplexo, Pedro está pensativo. Qual o significado da visão? Por que essa visão? Para que essa visão? Não estou entendendo. E lembre-se que é num contexto de fome ainda, né? Talvez Deus poderia ter usado outro tipo de visão, mas usou aquela visão porque Pedro estava com fome, a Bíblia mencionou. Mas o fato é que Pedro não entende a visão, e ele está perplexo pensando o que aconteceu. Aí o verso 17 tem a segunda parte. Enquanto Pedro está perplexo a respeito da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Veja, Pedro está pensando na visão e alguém chega lá na porta. Ei, Pedro mora aqui? Pedro está aí? Verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, de novo, o verso 17 diz que Pedro estava perplexo a respeito da visão. E no verso 19 está repetindo, dando ênfase para mim e para você entendermos que Pedro não entendeu a visão. Verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Veja, olha aqui para mim um pouquinho, espero que você esteja me acompanhando aí na leitura, na sua Bíblia. Olha que interessante. Deus está coordenando tudo. Deus manda um anjo para Cornélio. Deus, assim, dá uma visão para Pedro. E agora que Pedro não está entendendo a visão, Deus está fazendo com que Pedro está pensando naquilo. E agora Deus dá o Espírito para Pedro de forma muito significativa. Então veja como Deus está coordenando isso. Agora o Espírito Santo vai falar com Pedro de maneira muito forte. Verso 19 de novo. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Verso 20. Levanta-te, pois, desce do telhado e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Por que o Espírito Santo teve que apelar para Pedro não deixar de atender aqueles camaradas? Porque claramente, vai ficar claro, mais claro um pouco depois, Pedro não atenderia aqueles camaradas porque eles não eram judeus, eles eram romanos. E vinham especificamente da parte de um soldado romano que era extremamente odiado, até mesmo pelos discípulos, eram judeus os discípulos. Então olha como Deus está coordenando. Dá uma visão para Cornélio, através de um anjo, dá uma visão para Pedro, e agora o Espírito Santo fala: Pedro, eu sei que você não está entendendo nada da visão,
Mas é o seguinte, você vai entender depois. Tem 2 camaradas aí, vai com eles. Eu que enviei. Pedro, não ouse duvidar. Vai com eles. Foi preciso Deus dar uma visão para Pedro e ainda falar poderosamente através do Espírito com Pedro. Porque fatalmente Pedro não iria. Você vai entender, vai me entender daqui a pouco. Ok? Muito bem. Você conhece bem a visão. Eu não vou entrar em todos os detalhes. Pedro vai com eles. Chega lá na casa onde está o centurião, ele vê as pessoas, um monte de gente. A Bíblia menciona que o centurião chamou os seus parentes mais próximos, seus vizinhos, encheu a casa para ouvir Pedro. Agora olha o que diz o verso 27. Estou em Atos 10, repito, espero que esteja me acompanhando aí na sua Bíblia. Verso 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Pedro entra na casa e encontra muitos reunidos ali. Agora olha o 28. A quem se dirigiu dizendo, olha o que Pedro diz para eles. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se, olha a expressão, ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum animal, é isso que está escrito aí? Não. Mas Deus me mostrou, ou Deus me demonstrou, que a nenhum homem, ser humano, considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? E aí Pedro, então, vai dar o estudo bíblico para eles. Você percebeu que Pedro repete aqui essa expressão que ele viu lá na visão? Por quê? Pergunto para você. Estou falando para alguém inteligente. Pergunto para você, formado à imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa racional e inteligente. Pedro entendeu a visão agora? Agora, no verso 27, quando ele está dialogando com o centurião e todos os seus familiares, nesse contexto, agora que Pedro, repito, está já falando com aquelas pessoas, nesse momento, Pedro já tinha entendido a visão? Sim, claro. Por quê? Como é que eu sei disso? Pedro está argumentando. Deus me mostrou, Deus me demonstrou que eu não devo considerar homem nenhum, nem comum e nem imundo. Só por essa frase, a gente já detecta. A visão não tem a ver com animais. Deus se utilizou de animais porque era um contexto de fome, Pedro estava com fome. Mas o mais importante aqui não eram os animais. Deus, com a visão, queria mostrar para Pedro que Pedro tinha que se relacionar com aquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas não fazendo parte da raça de Pedro, ou seja, mesmo aquelas pessoas não sendo judias. Agora, olha o verso 14 de novo. Vamos voltar à visão e agora eu faço você compreender plenamente que essa visão não tem nada a ver com o animal. Olha só o verso 14 de novo. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Aí a voz vai dizer para ele no verso 15, ao que Deus purificou, não considere comum. Preste bem atenção, quando lermos a Bíblia, temos que ler com foco e com total atenção. O texto aqui, Deus aqui, ou essa voz que Pedro chama de Senhor, não está repetindo o que a voz falou. Deixa eu explicar de uma forma diferente. A voz não está repetindo o que Pedro falou. Porque Pedro disse no verso 15, verso 14, jamais comi coisa alguma comum ou comum e imunda. Comum e imunda. A voz, quando vai falar com Pedro, diz, ao que Deus purificou, não considere comum. Comum. A voz não está dizendo, ao que Deus purificou, não considere comum ou imundo. Quando a voz diz, não fala a expressão imundo. Fala comum, ou em algumas traduções, impuro, não imundo. Por quê? Agora você precisa entender o que tinha na cabeça dos judeus na época de Pedro. E aí faz todo sentido. Antes de mostrar para você e dizer para você o que é que tinha na cabeça dos judeus na época de Pedro,
Lembre-se que nesse lençol zoológico a ênfase está nos quadrúpedes, nas aves e também em répteis, mas a primeira referência são os quadrúpedes. E havia um conceito de seres humanos que não faziam parte dos judeus ou não faziam parte da raça judaica serem considerados como impuros, animais impuros, como cães e porcos. Você pode ver isso em Mateus 7, verso 6. Então o próprio Jesus ali está dizendo, olha, não dê aos cães as pérolas, não dê aos porcos as pérolas. Então havia no conceito judaico uma visão de que aqueles que não faziam parte do judaísmo, aqueles que não eram judeus, eram considerados quadrúpedes impuros. Não quadrúpedes puros, mas quadrúpedes impuros. Então, nessa visão, podemos afirmar, sim, que esses quadrúpedes representam seres humanos. Repito, nós lemos lá o verso 27, 28, o próprio Pedro disse, Deus me demonstrou que há nenhum ser humano, nenhum homem, ou seja, Pedro entendeu naquela altura que a visão não era referente à alimentação, e sim a seres humanos. A visão queria ensinar alguma coisa para Pedro a respeito de relações humanas e não alimentação. Agora, o que tem a ver essa expressão comum e imunda e depois quando a voz vai falar com Pedro, ela não repete o que Pedro disse, simplesmente usa a expressão comum e não fala comum e imunda. Por quê? Porque havia um conceito, repito, na mente do judeu que você precisa saber. Qual era o conceito? O conceito na mente dos judeus é que, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, o impuro, o imundo, no contato com o limpo, se tornava comum. Repito, na mente do judeu, o imundo se tornava comum ou impuro no contato, apenas com o contato entre si. Então havia o limpo e o imundo. Mas se uma vez que o limpo entrasse em contato com o imundo, eles consideravam como comum ou como impuro. Não necessariamente como imundo, mas como impuro. E aqui a tradução na minha Bíblia é comum, ok? Mas Jesus está quebrando isso aqui também, através dessa visão. Por quê? Lembre-se que lá havia uma tradição, o primeiro texto que eu abordei aqui foi Mateus capítulo 15, havia uma tradição e Jesus estava quebrando essa tradição dos líderes judaicos. Aqui Jesus também está quebrando esse conceito que havia na mente dos judeus da época, inclusive na mente dos discípulos, que eram judeus. No contato do limpo com o imundo, o limpo se tornava também impuro, por assim dizer, ou comum. Entende? Então, quando a voz vai falar com Pedro, a voz diz assim, ao que Deus purificou, não considere comum. A voz não diz, ao que Deus purificou, não considere mais comum e imundo. A voz só cita comum. Então, agora você já sabe o que é comum na mente do judeu. O comum é o limpo que se associou com o imundo. Então a voz não diz assim, o que é imundo eu purifiquei. A voz diz, o que eu purifiquei não considere comum, porque eu purifiquei. A voz está querendo simplesmente dizer assim, ó, só em contato, só porque há contato, o limpo não se torna comum. O limpo continua sendo limpo. Eu purifiquei o limpo. O imundo continua imundo. A questão não é o imundo. A questão é o comum. A voz do verso 15 está dando ênfase ao comum, não ao imundo. A voz diz, ao que Deus purificou, não considere comum. Ou seja, não é por causa que está em associação com o imundo que se torna imundo, ou impuro, ou comum, porque eu purifiquei. Em outras palavras, vamos especificar aqui, vamos ficar focados nesse primeiro aspecto da alimentação. Deus está dizendo assim, olha, os animais limpos, eu purifiquei, eles são puros. Não é porque eles têm contato com algum outro animal impuro que eles se tornam impuros e não pode fazer uso dele. Veja, os judeus podiam ter cachorros, gatos,
E cachorros e gatos são considerados, por aquela lei que a gente já estudou, animais impuros, mas não é por causa que tem contato com esses animais que eles se tornavam impuros. Jesus entra em Jerusalém assentado num jumentinho, que é um animal impuro, mas não é o contato com o impuro que vai tornar também o outro que é puro impuro. Não, o contato não contamina o que Deus purificou. O contato não contamina o animal limpo. É só isso que essa visão quer dizer. Agora, de maneira mais ampla, com essa informação, utilizando-se desse conceito de animais, aí nós entendemos na continuação da visão que Deus estava se referindo aos homens. Então, se isso era verdade em relação aos animais, ou seja, os animais limpos, eu purifiquei, Deus está dizendo, não é porque ele entra em contato com o impuro que ele não pode mais ser utilizado, não é? Deus está quebrando esse conceito. Por quê? Porque esse conceito, na cabeça dos judeus, esse conceito entre os animais, na cabeça dos judeus, era aplicado aos seres humanos. Então, aí Jesus aplica, essa visão se aplica agora aos seres humanos. Então, se essa associação dos animais não poluía os animais puros, Deus está dizendo, olha, tem um grupo de pessoas aí que eu estou purificando. Por essa razão, agora você entendeu que não foi somente uma visão dada a Pedro. O Espírito teve que falar com Pedro fortemente. Pedro, vai lá, atenda essas pessoas, vai atrás dessas pessoas. Eu é que enviei elas aqui, senão Pedro não iria. Lembre-se que nós já lemos o verso 27, verso 28, Pedro diz, olha, vocês sabem que é proibido a um judeu mesmo se ajuntar, mesmo se aproximar a alguém de outra raça. Veja, a informação da visão transformou a mente de Pedro e fez com que ele se associasse com essas pessoas que Deus estava realmente trabalhando com elas. E aí fica claro, verso 34, por exemplo, de Atos 10. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Veja, a questão não é animais aqui, a questão eram as pessoas. Deus deu a visão dos animais para que quebrasse na mente de Pedro esse conceito equivocado, que o animal limpo se tornava imundo só em contato com o impuro. Não. E era uma verdade também em relação aos seres humanos. Haviam muitos judeus que Deus estava trabalhando com eles e os discípulos precisavam compreender isso. Então a questão toda aqui não era os animais, a questão toda era essa evangelização. E aí você entra no capítulo 11 de Atos, você vai ver a defesa de Pedro, porque aqueles de Jerusalém ficam sabendo que Pedro foi na casa de não-judeus e ficam perplexos. Verso 3, eles indagam Pedro, você entrou na casa de homem incircunciso e você comeu com eles? E aí Pedro vai argumentar, você pode ler todo o capítulo aí, Pedro vai argumentar, olha, Deus me mostrou. E ainda Pedro ainda vai dizer aqui no capítulo 11, o Espírito Santo desceu sobre eles também. Ou seja, Deus está trabalhando com eles. Enfim, irmãos, essa visão pode ser utilizada, de Atos 10, pode ser utilizada para dizer que eu posso comer de qualquer coisa? Não, a visão não está dizendo isso. A visão foi dada, sim, no contexto de alimentação, mas aí entendido bem, esse próprio argumento é contra isso daí, porque Deus diz, olha, a associação não torna o animal limpo e impuro. A questão não é o animal ou os animais impuros, a questão é o animal limpo. O impuro continua sendo impuro. Jesus não mudou isso. A questão era o limpo. Essa é a ênfase. E aí, de maneira mais extensiva, a visão está falando sobre seres humanos, que os discípulos não podiam considerar comuns, porque Deus estava purificando a eles. Deus estava trabalhando com eles. Muito bem, vamos agora ao terceiro a terceira passagem muito mal compreendida, 1 Coríntios, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, a terceira passagem mal compreendida, e essa passagem, o assunto dessa passagem é relacionado com o assunto da última passagem. Eu falei que nós vamos dar 4. Essa é a terceira, mas a terceira está relacionada já com a quarta. A quarta vou ler só uma pincelada enquanto eu explico essa terceira, ok? Muito bem, 1 Coríntios capítulo 10, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, 2 versos extremamente mal compreendidos, e nós vamos fazer o que fizemos na análise dos 2 textos anteriores. Pegar o verso e analisar o contexto em que os versos estão.
1 Coríntios capítulo 10, repito, espero que você esteja com a sua Bíblia na mão, abrindo, lendo, fazendo anotações. 1 Coríntios capítulo 10, verso 25, olha esse texto que diz. Paulo escreve: comei de tudo que se vende no mercado, em algumas traduções no açougue, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então esse verso 25 está dizendo: comei de tudo que se vende no mercado, no açougue, sem perguntar nada por motivo de consciência. Algumas pessoas pegam esse texto e está vendo? Eu posso comer de tudo, é só não ficar questionando isso é puro, isso é impuro, isso é limpo. Aí pegam esses textos, esse verso, um dos, e dizem que aquelas leis do Antigo Testamento no que se refere à alimentação já não valem mais. Será que é isso mesmo? Outro verso, nesse mesmo capítulo mal compreendido, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então as pessoas dizem, tá vendo? Eu posso comer de qualquer coisa, se for para a glória de Deus, está tudo certo. E aí alguns até se aventuram a beber bebida alcoólica forte, bebida misturada e fazer até muitas outras coisas, dizendo que é para a glória de Deus e não tem problema. Será que é isso? Veja, não podemos generalizar esses textos. É um princípio básico. Você analisou aí os dois últimos anexos que postei aqui. Os textos não podem ser generalizados. A gente precisa analisar o texto, o que efetivamente o texto está dizendo e analisar, consequentemente, o seu contexto também. O verso 25 diz: comei de tudo o que se vende no mercado. Será que a gente pode realmente... Porque eu posso pegar... Se eu pego esse tudo e aplico a alimentação, a carne especificamente, a carne dos animais imundos, eu também posso fazer outras aplicações, porque tudo é tudo. Percebeu aí, verso 25? Comer de tudo que se vende no mercado. Então, eu posso ir no mercado e comer tudo que tem lá mesmo. Eu posso entrar no mercado e comer de tudo que tem no mercado. Analise as coisas que vendem no mercado aí próximo da sua casa. É só comida que vende lá no mercado? Então veja, o texto está dizendo que eu posso entrar no mercado e comer de tudo que tem lá. Será que eu posso pegar esse texto e aplicar aos dias de hoje? Não. Porque nem tudo que vende no mercado é comestível. Então eu tenho que pegar esse texto e aplicá-lo àquilo que realmente Paulo quis dizer. E ao que Paulo quis dizer? Vamos analisar daqui a pouco. O verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo pela glória de Deus. Veja, não é só fazer, nesse texto, fazer só para a glória de Deus, comer e beber, mas qualquer outra coisa. E aí, se você generalizar esse texto, esse qualquer outra coisa para a glória de Deus, aí você pode extrapolar em muitos princípios bíblicos, seja do Antigo, seja do Novo Testamento. Então, repito, eu não posso pegar esses textos e generalizá-los. Porque lá no verso 25 tem a palavra tudo. Tudo engloba tudo. E o verso 31 diz, fazer qualquer outra coisa. Então eu posso fazer qualquer outra coisa e dizer que para a glória de Deus está tudo certo? Não, nós sabemos que não. Então precisamos analisar bem esse texto, o que eles estão dizendo, antes de aplicar esses textos especificamente para a carne. Porque algumas pessoas querem tanto que a lei dietética do Antigo Testamento, que a gente já estudou aqui, querem tanto que a lei dietética do Antigo Testamento seja abolida, que parece que ficam procurando textos do Novo Testamento para dizer que eles podem, para justificar essa autorização, ou procurar essa autorização e justificar esse desejo de comer comidas impuras. Precisamos tomar realmente muito cuidado. Qual é o contexto? Irmãos, esse texto é muito simples. O contexto, que em teologia a gente chama de perícope, esse contexto começa no capítulo 8. Veja, eu li os últimos versos do capítulo 10, mas o contexto, o assunto em questão começa lá no capítulo 8. E do que Paulo está dizendo? Com mais calma, leia aí o capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Eu não vou ter tempo de analisar todos os versos aqui desses 3 capítulos, mas do que Paulo está dizendo? Vamos pincelar aqui alguns versos. Verso 1 do capítulo 8. Agora abra sua Bíblia, 1 Coríntios 8, verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Do que Paulo está dizendo? Irmãos, simples. Primeira frase do verso 1 de 1 Coríntios 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Ponto. Então, quando Paulo vai lá no capítulo 10 e escreve comer de tudo que se vende no açougue, o que Paulo tem em mente? As leis dietéticas do Antigo Testamento, as carnes imundas do Antigo Testamento, que a gente já estudou aqui? Não. Ele está tratando de um problema pontual na igreja de Corinto. Qual era o problema? Na verdade, essa igreja tinha vários problemas pontuais.
E qual era esse problema pontual que Paulo estava tratando? Havia uma divisão na igreja, leia esses 3 capítulos com mais calma depois. Havia um problema na igreja em que surgiu a questão: podemos, agora que somos cristãos, podemos ou não podemos comer as carnes sacrificadas aos ídolos pagãos? Então eram animais oferecidos para esses ídolos e posteriormente a carne era vendida no mercado. E aí então a igreja de Corinto se dividiu. Alguns diziam: não, não podemos, porque foi oferecido para os ídolos. E outros diziam: não, podemos, não tem problema, o ídolo não é nada. E aí você vai analisar os 3 capítulos. Parece que Paulo às vezes pende para um lado, parece que Paulo depois pende para outro lado, mas Paulo é enfático. Paulo é enfático. Analise esses 3 capítulos, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui. Qual era o assunto? Ou qual é o assunto que Paulo está tratando aqui? Carnes sacrificadas aos ídolos. Vamos analisar alguns versos aqui. Por exemplo, verso 4 de novo. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então Paulo dizendo: olha, o que é o ídolo? O ídolo não é nada. É lógico que depois ele vai dizer que o ídolo, aqueles que sacrificam esses ídolos, sacrificam na verdade aos demônios. Por isso que eu falo que às vezes parece que ele pende para um lado, parece que ele pende para o outro lado, parece que uma hora ele autoriza, outra hora ele desautoriza. Mas a ênfase de Paulo é não come. Mas você vai entender melhor daqui a pouquinho. Aí no verso 7 ele diz assim, estou lendo 1 Coríntios 8. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem essas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então veja, Paulo usando a expressão contaminar-se, que era comum entre os judeus, a gente entendeu lá em Mateus capítulo 15, Jesus usa a expressão purificar. O que entra pela boca não contamina. A expressão purificar. Depois nós vimos contaminar também. Aqui Paulo está usando essa expressão também em Atos. O que Deus purificou não se torna imundo. Deus purifica. Havia algo contaminado e Deus purifica. Esse era um conceito comum entre os judeus, né? Então Paulo está dizendo aqui que a mente fica contaminada. E ele ainda usa a expressão, a consciência desses por ser fraca. E aqui, essa expressão fraca se repete também em Romanos capítulo 14. E esse é o 4º texto que eu menciono que eu vou estudar. Mas esse 4º texto está ligado ao assunto que estamos estudando em 1 Coríntios. Então Romanos 14, aí abre a sua Bíblia em Romanos 14. Um outro texto também que é muito mal compreendido. Verso 1, Romanos 14, verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Verso 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil, o fraco, é a mesma expressão lá de Coríntios, o fraco come legumes. Então alguns dizem, tá vendo aí? Então, e até uma ridicularização, e alguns crentes soberbos, dizem, não, fraco é quem come legume, fraco é quem não come carne. Não existe isso. A ciência, inclusive, demonstra o contrário. Por que é tão forte o cavalo e ele não come carne? Por que é tão forte um boi e uma vaca e eles não comem carne? Entende? Então a ciência comprova, inclusive, que é muito mais resistente, fisicamente falando, aqueles que não comem carne. Mas esse não é o assunto. O fato é uma má interpretação daquilo que Paulo escreveu. Paulo está usando a expressão fraco no sentido de as pessoas terem um conceito daquilo que pode e não pode comer, e referindo-se a que esse pode e não pode comer? Ao princípio lá das carnes imundas. Não, Paulo não entra nesse detalhe, nem aqui e nem em 1 Coríntios. 1 Coríntios, embora ele vai dizer no verso 14, estou em Romanos 14, verso 14, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Mas qual é o contexto aqui? O contexto, entendemos que é basicamente o mesmo. Carnes sacrificadas aos ídolos. Embora aqui em Romanos fique um pouco mais complicado de entendermos isso.
Paulo, por exemplo, fala no verso 5, Romanos 14, verso 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Alguns já falei isso aqui, alguns pegam esse texto para dizer, tá vendo, dia de guarda, não tem problema se eu guardo o sábado, se eu guardo o domingo, se eu guardo a quarta ou a sexta-feira. Não, não é isso que Paulo está dizendo. O contexto aqui de dia e dia é no contexto de comida. Veja, Paulo mencionou lá um que é fraco na fé, come legumes. Então, Paulo está falando de comida. Então, esse dia e dia aqui não é dia de guarda, é dia de jejum. Então, os judeus, diz a tradição que os judeus tinham 2 dias fixos na semana para jejuar, e os cristãos passaram a ter também 2 dias na semana para jejuar. Então, havia uma discussão entre eles, mas eu não quero entrar nesse assunto aqui. O fato é que Paulo é enfático em dizer, verso 10, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Paulo fala no verso 13 para não julgarmos uns aos outros. E alguns pegam esses textos, está vendo? Se você não quer comer a carne que Deus considerou lá no Antigo Testamento imunda, você não come, tudo bem, mas não me julgue eu que não como. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo isso. Ele mesmo está dizendo, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, individualmente. Então não usemos esses textos para dizer, especificamente de Romanos, para dizer, não, eu posso comer a carne que Deus considerou imunda lá no Antigo Testamento. Não. A questão não é essa aqui. Paulo está aqui em Romanos especificamente dizendo, olha, ninguém julgue ninguém por isso. Agora, não podemos julgar ninguém por nada. Não podemos julgar um bêbado, não podemos julgar um assassino, não podemos julgar um ladrão, não podemos julgar um adúltero, não podemos julgar ninguém. Porque a pessoa faz ou deixa de fazer uma coisa, não podemos julgar ninguém. Mas não é porque a gente não pode julgar que o princípio cai por terra. Não posso julgar um ladrão, então eu posso roubar. Não, o princípio não cai por terra. Não é porque Jesus está dizendo, não, eu não devo julgar que o princípio cai por terra. Não é isso. Muito bem, então o assunto aqui é carnes sacrificadas aos ídolos, simplesmente. E aí eu termino lendo mais alguns versos de 1 Coríntios 8, 9 e 10. Voltemos então lá para 1 Coríntios 8, 9 e 10, quando Paulo, eu li capítulo 8, onde ele fala de coisas sacrificadas aos ídolos. Depois o verso 4 ele fala de comidas sacrificadas aos ídolos. E aí ele fala no verso 7 da mente fraca. E aí no verso 8 ele diz assim, que eu não li ainda, capítulo 8, verso 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Percebe? Então parece que Paulo ora está de um lado, ora está de outro, mas repito, leia esses 3 capítulos todos. Mas o princípio fica. Qual é o princípio? Verso 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Esse é o princípio. Repito, nos nossos relacionamentos. Não pode haver julgamento, crítica, não pode haver. Mas não é porque a Bíblia me proíbe de julgar, e a Bíblia nos proíbe a todos de fazermos qualquer tipo de julgamento, não é porque a Bíblia nos proíbe de julgar que esses princípios são jogados por terra, porque Deus é o juiz. Não podemos utilizar esses textos para dizer que eu posso comer as carnes que Deus proibira no Antigo Testamento. Não posso, não é disso que a Bíblia está dizendo. As leis dietéticas do Antigo Testamento ainda estão em vigor hoje, sim. Não há texto no Novo Testamento que ensine que eu posso quebrar essas leis, que eu posso, a partir de agora, já que Jesus veio, eu posso comer os animais impuros. Não posso. As leis continuam em vigor. Embora eu não possa julgar ninguém. Mas lembre-se que Jesus disse, não devemos julgar. Mas ele também disse, Mateus capítulo 7, pelos seus frutos os conhecereis. Então, eu não devo julgar. E julgar aqui é no sentido de motivação. Por que a pessoa não está fazendo isso? Por que a pessoa está fazendo isso? Isso é julgamento. Agora Jesus diz, olha os frutos. E pelos frutos você vai conhecer se a pessoa é efetivamente uma seguidora minha ou não. Se a pessoa é realmente sincera na sua religião ou não. Então, repito, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 de 1 Coríntios está falando todo ele de carnes sacrificadas aos ídolos. E eu leria mais alguns versos aqui, mas o tempo não nos permite. Eu quero ler de novo para terminar o verso 25, o verso 30, agora dentro dessa compreensão. 1 Coríntios 10,
verso 25 e verso 30, diz assim: comei de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. Do que Paulo está dizendo? Verso 27. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Que consciência? Verso 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Verso 29. Consciência, digo, não atua propriamente, porque aí entra nesse contexto de um ser fraco, outro ser forte. Consciência, verso 29, digo, não atua propriamente, mas a do outro, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Então é o que Paulo escreveu lá, como eu li no verso 13 de 1 Coríntios 8. Se eu comer carne, Paulo escreveu lá, se o meu ato de comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais como. Esse é o princípio. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 10, a partir do verso 25 até o verso 31 que a gente leu? Paulo está dizendo, se alguém convida você, isso é no contexto de Corinto, porque no nosso contexto não existe isso praticamente. Se alguém convida você para comer uma carne, para fazer uma refeição, e ninguém fala nada, não pergunte nada. Paulo está falando então que você pode comer, é porco, não é porco? Paulo não está dizendo isso. Paulo não está falando dessas leis dietéticas. Paulo está falando de refeição comum, de animais ou de refeições listas para se comer. Lembre-se que ele fala, comer de tudo que se vende no mercado, tudo que é comestível, tudo que é lícito comer, dentro dessas regras que Deus mesmo estabeleceu. Então ele diz, você vai comer na casa de um irmão, ou mesmo de um incrédulo, que tem um prazer de convidar você. Você vai lá comer e você vai ficar questionando, ei, isso aqui foi sacrificado ao ídolo? Lembre-se que esse texto aqui é um contexto específico lá em Corinto. Isso aqui foi sacrificado ao ídolo? Paulo diz, não fique perguntando, por motivo de consciência, não a sua, a do outro. Agora, se você está lá comendo e um irmão, não necessariamente o dono da casa, mas um irmão dizer, ei, isso foi sacrificado ao ídolo. Esse irmão que também conhece o evangelho como você, não coma por motivo de consciência, não atua, mas a dele que advertiu, porque se ele te advertiu, é porque ele tem a consciência fraca, nesse contexto, que para ele tem problema, então não coma por causa dele. Aí entra o princípio que Paulo diz, se eu comer carne, afeta o meu irmão, não como mais. Entende o princípio? Então isso aqui é um endosso para que eu possa comer todas as carnes que Deus proibira no Antigo Testamento? Não, absolutamente. Absolutamente. Então, finalizando, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, para que você cumpra as regras do Antigo e do Novo Testamento, mesmo aceitando Jesus como teu Salvador. Algumas regras sim, não precisamos mais celebrar Páscoas, festas, etc. Mas algumas regras precisam ser cumpridas. Pelos frutos os conhecereis, Jesus disse. Quero orar com você. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa série de estudos e que cada um de nós possamos nos aprofundar mais na tua palavra e se preparar, cada um de nós nos prepararmos para o encontro grandioso contigo. Em nome de Jesus oramos, amém.